Olá, gente! Vamos lá começar nossa aula de desenho de observação, hoje remota, porque a sua digníssima professora Mari está dodói. E aí, para ela não passar gripe para vocês, eu espero que seja gripe só, a aula de hoje vai ser online. Então, continuando os assuntos que a gente estava estudando, a gente já viu sobre os tons de cinza, a gente já viu sobre hierarquia da forma, a gente já viu sobre grid um pouquinho, a gente já viu sobre perspectiva, desenho de observação tanto de natureza morta quanto de formas geométricas simples. E quando a gente foi para a perspectiva, a gente percebeu que a perspectiva é uma distorção, né? É uma tentativa de trazer volumetria para um desenho que na verdade só tem duas dimensões. Por que a gente estuda primeiro perspectiva e só depois que a gente vai para a construção de rosto? Porque o rosto ele tem elementos que estão em perspectiva. Então, se a gente não estudar um pouco de perspectiva, quando a gente vai para desenhos mais realísticos, mais tentando trazer exatamente do jeito que a gente está vendo, a gente corre o risco de não conseguir representar essas projeções geométricas da forma adequada. Então, o que a gente vai fazer hoje? Hoje eu vou mostrar duas técnicas de construção que estão relacionadas com o rosto. E para a gente poder entender o rosto, a gente precisa entender que ele tem planos faciais. O que isso quer dizer? É uma coisa que eu já vinha falando para vocês sobre planos geométricos e coisas do gênero, é que quando a gente tem um rosto dessa forma, a gente tem várias linhas, guias e vários planos que são interessantes a gente dar uma olhada. Aqui eu marquei alguns, mas eu nem cheguei a marcar todos, sabe? Quem faz maquiagem já deve ter parado para notar, né? Que vários tutoriais eles tentam destacar algumas áreas e sumir com outras, né? Então a gente já está meio que acostumado a ter uma zona. Deixa eu pegar aqui uma zona nessa área daqui, ela tem uma certa curvatura. Aqui a gente tem outro plano, tem outra curvatura aqui. Não que vocês precisem fazer isso, mas vocês precisam entender que, tipo, se isso aqui fosse vários planos geométricos, isso daqui ia estar todo facetado, sabe? Para que a gente pudesse de fato construir isso daqui. Tentem imaginar como se fosse um modelinho 3D, onde tem todos aqueles polígonos, né? Para representar pedaços do rosto. Tem até gente que gosta de ilustrar, deixando esses esqueletos, essas construções no desenho. Não, a mim não me gusta muito. Não é a minha zona de interesse. Mas o que a gente precisa tirar desta construção aqui? Que existe esses planos, essas projeções, e elas estão do mesmo jeito que todas aquelas noções de perspectiva que a gente desenhou ao longo das nossas aulas. Quando a gente estava representando, sei lá, uma uva, ou sei lá, uma cereja, ou uma cereja não, porque a gente não levou cereja, uma esfera mesmo. A gente tinha o círculo e a gente precisava fazer um grid nele para poder passar a ideia de que ele era circular. Depois, quando a gente foi aplicar isso para frutas e para outras coisas, a gente viu que isso não era necessariamente totalmente retinho, a gente tinha que trazer alguma forma para isso. Quando a gente vem trazendo dessas formas mais simples aqui e a gente vem caminhando para cá, a gente percebe que essas mesmas construções aqui, elas se aplicam nessas construções do rosto, sendo que elas se aglomeram. O que eu quero dizer com aglomeração? Quer dizer que a gente aqui, a gente está sobrepondo vários formatos geométricos, todos um sobre o outro, ao invés de ser como era nas frutas, né, que dava pra gente distinguir cada um separadamente, aqui a gente não vai ter essa separação muito distinguível, a gente vai ter cada parte meio que mesclada uma na outra. Se a gente tivesse que, sei lá, pegar um bloco de argila e modelar isso daqui para poder construir, a gente ia ter que fazer várias formas geométricas simples e ir mesclando elas gradativamente até que elas de fato formassem esse rosto. Todas essas linhas aqui vocês não precisam fazer, eu estou só representando que elas existem, ok? Vocês conseguiriam ver todos esses planos se eu não tivesse rabiscado? Agora vocês podem comentar.
Não. Não! Mas sendo bem sinceros, essa construção aqui, ela é necessária no sentido só para a gente entender de onde vem cada coisa. É como se a gente tivesse um círculo aqui, nos olhos a gente tivesse um retângulo aqui, tivesse um triângulo para o nariz. Outras coisas que é importante perceber, que em questão de perspectiva, o olho ele é mais fundo, o nariz é projetado para fora, a boca é projetada para fora. Então, todos esses elementos, eles têm essa volumetria e a gente precisa representar isso de alguma forma. Como é que a gente vai representar isso? Essa é a grande questão, né? Uma das formas de a gente representar é com a construção de um esboço construtivo. Para que o esboço construtivo serve? Ele serve para a gente ter uma guia mais ou menos de qual é a forma daquele rosto especificamente. Aí a gente tem esse olho muito arredondadozinho, olhão, e a gente consegue representar aqui. Aí se a gente fosse esmiuçar ainda mais, a gente ia sugerir aqui, ó, aqui tem um círculo. É basicamente aquela lógica de que tinha um círculo aqui, que a gente estava trabalhando com aqueles bolsos tipo um círculo. Aí o nariz é um triângulo. Aí vocês só vendo eu liberando as camadas e, meu Deus, ela fez isso tão rápido e etc e tal. Não se preocupe, eu vou mostrar de novo. Uma forma de fazer isso é, por exemplo, você imprime uma foto e você pega uma canetinha, um hidrocor e você risca em cima para você poder enxergar essas linhas de construção. Eu até recomendo que vocês, quando vocês forem imprimir a foto que vocês vão estudar, vocês façam mais de uma cópia dela para vocês poderem fazer todos esses rabiscos. A gente precisa entender que tem um eixo principal nessa linha da guia do rosto, que é o que direciona ele. Ela não é necessariamente reta porque seu rosto não está de frente. A gente tem outro arco que ele está relacionado com o eixo do olhar. E com isso daqui a gente consegue guiar qualquer rosto, sabe? Se ele tiver assim, ele está olhando para cima. Se ele tiver assim, ele está olhando para baixo. E assim sucessivamente. Nesse daqui, ela está olhando levemente para o lado de cá, levemente para cima. E aí, o que mais que a gente pode marcar aqui que é interessante? A gente precisa entender que esse plano daqui e esse plano daqui, eles são os frontais. É a parte de frente do rosto. E essa parte aqui lateral é o plano lateral. Significa que a gente teria uma bolinha aqui e outra aqui. Por que isso, Mari? Então, se vocês pegarem a mão de vocês e aproximarem ela do rosto e colocarem ela exatamente na frente do seu rosto, vocês vão ver que vocês conseguem encostar na testa, no nariz, sobre a boca e sobre o queixo. Se vocês colocarem a mão na lateral do rosto, vocês vão alcançar a parte da bochecha, ou a parte da lateral das têmporas, a parte da orelha. Então, essa zona aqui lateral, ela precisa ser representada com essa esfera daqui em perspectiva, sabe? Da mesma forma, todos esses planos frontais aqui estão representados nesse pequeno círculo, ok? E aí o que acontece? Quando a gente marca essa linha daqui do maxilar, a gente começa a perceber que existem certas proporções que elas são um pouco equivalentes, não é sempre, ok? Esse negócio de, o rosto é a proporção áurea, etc e tal. Não vou dizer que isso é bobagem, porque isso são canones, né? São coisas que a gente estuda como base do estudo de desenho. Mas ela não é uma regra universal, porque as pessoas têm formatos de rosto diferentes, sabe? Mas o que é que não muda no rosto das pessoas, que é uma noção mais geral? Que essa caixa aqui onde ficam os olhos, ela é um pouco mais funda em relação a o restante das outras áreas. Que se eu esticar mais essa linha para cá e eu pegar essa base do nariz e eu esticar para cá também, seguindo a curvatura do rosto, eu vou ter mais ou menos a área onde fica a minha orelha, certo? Se eu
pegar essa linha daqui do eixo dos olhos e vir curvando, acompanhando a curvatura do rosto, aqui e aqui, eu tenho mais ou menos a distância da boca, certo? E aí, onde é que fica o nariz nisso tudo? O nariz, ele tá bem centralizado nesse encontro daqui. E daqui ele sobe. Mas, Maria, essas medidas, elas são universais? Como eu disse, não. Vai ter pessoas que têm um lábio superior maior e o lábio inferior menor. Vai ter gente que tem uma boca grande ou um nariz muito grande. Isso são médias. Entendam isso como médias. E aí, o que acontece? Quando a gente pega essas medidas gerais e a pessoa fica parecendo um esqueleto, a gente entende mais ou menos onde é que a gente deveria posicionar as coisas. Pronto, aí agora se eu fosse passar isso aqui pra cá. Opa, desça. Pronto. Eu ia começar mais ou menos pelas mesmas linhas. Tentando alcançar o mesmo volume de rosto. Vou conseguir de primeira? Provavelmente não. Vocês vão conseguir fazer isso aqui de primeira? Difícil. Tem que praticar. E aí, por que que tem que ser uma foto que tem o topo da cabeça? Porque vocês vão ter que fazer até o topo. Se vocês estiverem trabalhando com isso aqui cortado, vai ficar mais difícil de fazer as medidas. Lembrando que isso aqui é só medidas gerais. Quando vocês forem fazer isso no lápis, vocês precisam fazer isso muito clarinho, sabe? Com o lápis mais clarinho que vocês tiverem, para vocês não terem que apagar muito depois. A ideia é que vocês deixem a maior parte desses rascunhos para vocês poderem se guiar. Então vocês vão ter que desenhar bem clarinho. Aqui eu estou desenhando mais escuro porque eu quero que vocês enxerguem, mas em geral isso era para estar aparecendo assim, muito, muito clarinho. Para só depois a gente fazer o restante das construções em cima, ok? E aí o que acontece? Entendendo a estrutura do rosto, a gente consegue mais ou menos posicionar cada coisa em seu lugar. Mas esse não é o único método de pintura ou de construção de rosto que a gente tem. Esse aqui que eu já tinha feito, ele tá um pouco mais solto, com a mão um pouco mais livre, porque eu tava mais preocupada em pegar essas formas geométricas gerais do que fazer muito minimamente em cada coisa em seu lugar. Mas isso não é o único método que a gente tem para poder trabalhar com isso, não. O segundo método é um método relacionado com manchas, né? Ele é mais complicado de fazer tradicionalmente, levando em consideração o lápis. Ele é mais usado quando você está trabalhando com tintas, que não, a gente não vai usar, mas é interessante mostrar para vocês. Por exemplo, a gente tem essa noção de que esses são os nossos tons base, né? A gente tem um tom mais escuro, a gente tem esse tom, os tons escuros, um tom médio, um tom claro. Levando em consideração que a gente tem todas essas informações mais claras, se eu tivesse que jogar isso aqui para cá, eu ia jogar aqui. Deixa eu clarear aqui. Isso aqui não vai atrapalhar muito. Esses estudos aqui a gente pode fazer com estátuas também. Tipo, vocês já devem ter visto alguns artistas que vocês gostam trabalhando com, fazendo réplica de estátua. Eu mesmo tenho uns exercícios com réplica de estátua, justamente para poder melhorar essa percepção de luz e sombra e sucessivamente. Alguém está tentando participar da chamada, ver, permitir.
E aí, vocês devem estar se perguntando por que você está usando um brush grosseiro, Mari, nesse começo? Porque a ideia é que seja algo grosseiro no começo e só depois é que a gente vai realmente modelar essas sombras para elas chegarem num processo mais certinho. Mas, Mari, como é que a gente vai fazer isso no tradicional? No tradicional, vocês vão marcar as zonas primeiro das áreas que são de interesse e só depois é que vocês vão começar a refinar com um lápis para poder fazer os tons médios e assim sucessivamente. Não é um processo rápido, por exemplo. Vocês têm aula antes da minha? Não, né? Isso é uma pergunta, meus amores. Não. Não, dia de quarta-feira é só a sua. Então, a gente pode até começar um pouco mais cedo, se vocês quiserem, para a gente poder trabalhar com esses tons de cinza e essas coisas e ter tempo para conseguir dar conta de tudo isso, sabe? Porque não vai ser um exercício rápido. Trabalhar com tons de cinza não é um processo, como é que eu posso dizer, ligeiro, demora. Tipo, vocês lembram fazendo os exercícios de modelo de natureza morta? Quanto tempo não demorava para fazer só um matinho e etc e tal? Então, imagine isso com o rosto. O rosto tem ainda mais informação que frutas. Aí vocês percebem que eu não tô indo buscar na foto os tons. Por que eu não tô indo na foto buscar os tons? Porque aí eu não tô estudando. Se eu tô sempre buscando os tons diretamente na foto, eu não tô fazendo esse estudo daqui, que é de tentar entender como é que as massas de cinza e as coisas estão se comportando. Para o desenho tradicional, a gente nunca faz os escuros primeiro, né? A gente deixa os escuros para fazer por último, porque senão a gente mancha o nosso desenho todinho. No digital, a gente tem um pouco mais de flexibilidade, a gente consegue já partir para algumas manchas mais escuras para poder dar um pouco mais de forma para o nosso exercício. Dúvidas até então, meus amores? Não. Infelizmente, por ser uma aula digital que requer recursos digitais, eu não tenho como, tipo, fazer vocês desenharem primeiro para poder avaliar que nem eu faria na sala de aula. Aí isso tem um pouco de prejuízo para vocês no final das contas. Mas assim, opa, de forma geral, mostrar um pouquinho disso daqui já ajuda a ter uma noção. Essa parte mais escura vocês vão fazer meio que por último. Aí, por que eu estou pedindo para vocês trazerem papel vegetal para a próxima aula? Porque na próxima aula a gente vai fazer um outro método, que é o que a gente bota o papel vegetal por cima da foto e a gente tenta tirar os tons de cinza no papel vegetal, para só depois passar ele para uma outra folha e aí conseguir ter um aspecto mais de desenho sombreado, desenho realista e etc e tal, sabe? Eu não sou muito a favor da gente ficar muito tempo praticando desenho realista. Porém, a gente ter um pouco de base suficiente para a gente conseguir representar objetos com um pouco mais fidedigno, aí eu acho benéfico para a gente enquanto designer, enquanto futuro ilustrador e assim sucessivamente. Vocês percebem que eu estou só tentando ajustar os tons, né, para as áreas específicas antes de seguir propriamente dito para um refinamento dessas sombras. Aí esse lado de cá, meu cinza geral ainda está muito claro, ainda preciso de mais contraste para poder representar isso aqui adequadamente.
E aí, minha gente, esse exercício aqui é a típica coisa que vou passar horas fazendo isso. Quando o pessoal diz, ah, mas eu passei 4 horas fazendo uma boca. Não, ele não tá mentindo, não. Provavelmente demorou isso tudo mesmo. Quanto mais renderizado você quiser, renderizado no caso, quanto mais próximo do real você quiser que fique, mais tempo você vai demorar para conseguir executar. Não vai ser ligeiro, né? Aí o pessoal que gosta de maquiagem, essas coisas, algumas noções de maquiagem, de onde sombrear, onde ajustar, ajudam um pouco nesses exercícios de desenho realista, porque é muito sobre dar contorno e sugerir uma volumetria, sabe? Então vocês estão mais na frente do que pessoas que não gostam do tópico ou não gostam do assunto. Certo, aqui eu dei uma diminuída na testa dela, mas ela é muito mais textuda do que o que eu tinha marcado. Deixa eu clarear mais agora. Ó, tá vendo que ela ainda Ô, Mari, tá sem definição no rosto? Diga, meu anjo. como é que você separa, como é? Você separa os layers em linha do tempo ou você tem um esqueminha de como separar ou faz tudo no mesmo? Não, eu faço. Esse exercício de cinza é pra você fazer todo no mesmo layer. Não é pra você usar layers diferentes, não. Porque a ideia é que você vá modelando essa sombra até ela ficar próxima daquilo que você quer. Se você fizer em camadas diferentes, você está tendo uma certa seguridade, né, de para onde você está conduzindo o desenho. Não é para você ter essa seguridade, é para você ir modelando gradativamente. Esse aqui ainda era para ser aqueles exercícios com tempo, sabe? Que você não pode passar muito tempo lambendo o desenho, você tem que tentar resolver ele o mais rápido possível para poder você não ficar muito apegado, sabe? Quanto mais apegado você ficar ao desenho, mais você vai querer deixar ele o mais finalizadozinho possível para você poder apresentar. E aí não é sobre isso, sabe? É muito sobre o estudo de zonas de claro e escuro e como a gente consegue representar isso de um jeito que fique legal. Ainda está distante. Aí vocês devem estar pensando, meu irmão, a Mari está apanhando para fazer esse exercício, quem dirá a gente? É normal. Esse é o tipo de exercício que não importa quanto tempo você treine, você sempre vai ter um pouco de dificuldade com alguns formatos de rosto ou com algumas representações e tá tudo bem, sabe? Vocês precisam ficar noiados com isso não. Até porque nenhum de vocês vai tentar ser um pintor de quadros realista como profissão, certo? Tem alguém aqui que está visando esse mercado especificamente? Não, É engraçado que eu peço para vocês responderem, vocês passam um tempão calados aí. Os males da online. Mas eu acho muito interessante. Não sei se faria tudo isso pra viver. Mas eu acho um estilo muito massa. esse pincel você baixou ou já viu no Photoshop? Esse aqui já veio. Eu não gosto não de ficar baixando muito pincel não, que eu tenho preguiça de ficar usando. Velho, eu consegui baixar o Clip Studio e tem uns bem legais lá para baixar na lojinha, entre aspas, do Clip Studio. Sim, sim. É como eu disse, eu tenho Clip Studio, mas eu tenho preguiça de usar, de aprender a mexer nele, né? Mas ele é tranquilo até. O pessoal usa pra quadrinho. É muito Sim. superior, velho, ao da Adobe. Não, Tem até animação. querer superior também não é muito difícil, né? Mas eu não consegui me adaptar. Pelo menos ainda o Clip Studio. Não sei. Não... Eu achei a interface. Não achei uma interface tão. Assim. Eu não achei ela Intuitiva. fácil de mexer. É, ela não é intuitiva.
Eu também não Eu acho achei, que não. você passa mais tempo apanhando do que realmente produzindo alguma coisa, pelo menos no meu Sério, caso. velho? Meu Deus. Achei o inverso disso. Eu não sei se foi também, talvez eu tenha tentado dar um passo daqui a perna e não começado pelo realmente começo, mas pra mim foi um pouco complicado. É porque tu pode configurar também, retirar o que você não usa, porque geralmente vem tudo de uma vez só. A animação tá tudo lá disponível. Aí você vai excluindo e depois você coloca. É, fica bem mais limpa a interface. Mas aí até chegar aí a isso, sabe? Tipo, a pessoa já não vai ser mais iniciante, sabe? Eu tava querendo procurar cursos voltados a isso, tipo, pra pessoa aprender o iniciante, bem iniciante, aquele iniciante que você olha e pensa, meu Deus, que leigo. A Photoshop, o Illustrator ou o Clip Studio. Esses três que eu estava procurando. Se alguém tiver alguma recomendação, inclusive. Eu teria que caçar. Porque como eu uso o Photoshop há muito tempo, aí foi um processo. Eu sei que a Sula tava fazendo umas lives e ela tava falando como tava o processo dela de adaptação com o Clip Studio, né? Aí Eu falando. acompanho ela pelo Insta, acho super interessante também o trabalho dela. Sim, ela fez uma live só de Clip Studio, iniciação. Ela só tá usando ele agora. Quem? A Sula. A Sula, Úrsula Dourado. Isso. Aí eu assisto algumas lives dela também, sendo que, tipo, eu ainda não consegui me adaptar 100% ao Clip Studio. É principalmente Mandei no grupo o por. link do vídeo. É principalmente por vício, né? De estar acostumada com Photoshop. Deixa eu ver, tem que suavizar mais, né? Eu acho que o clipe, tipo, tem menos funções. Tipo assim, é mais prático para quem vai desenhar das que tem. Diferente do Photoshop, que serve para fotografia também, etc. Só que o Photoshop, quando você passa por cima, é mais fácil de aprender para que serve cada função, assim, no próprio software, eu acho. Eu acho que, tipo, no momento faz mais sentido aprender o Photoshop, porque querendo ou não aprende pra mais de uma coisa, né? É que é mais versátil. Mas eu me acostumei muito a mexer pelo Ibis Paint, tipo, pelo celular. E pra mim, e pra qualquer interface, realmente, tipo, no computador, é muito difícil. Eu tenho dificuldade de migrar das ferramentas mais simples do celular para o computador. Apanhando um bocadinho com isso, mesmo com mesa digitalizadora, tá sendo um sofrimento. Eu entendo que, tipo, quando eu comecei a desenhar no computador, eu tinha muita dificuldade de olhar para a tela e não olhar para minha mão. Melhorou quando eu comprei a mesa display, né? É um achado, eu acho incrível, mas também, assim, é um investimento, né? Um baita de investimento, Sim, mas realmente a minha deve foi 3 facilitar mil bastante. reais, então, tipo, não foi barato. Eu só peguei porque eu já tava trabalhando muito com isso, então já fazia sentido, né? Eu também tive essa dificuldade quando eu mudei para mesa. Aí, tipo, o que me facilita quando eu quero fazer algum desenho mais sério assim é fazer o rascunho todo no papel, digitalizar e fazer, tipo, finalizar digitalmente. Acho que serve para mim. Eu fazia muito isso, hoje em dia não, hoje em dia eu já consigo ir direto para o computador. É bem massa isso, você fazer o desenho no papel e depois desenhar ele novamente no computador. Só que é mais trabalhoso também. É porque você vai fazer dois trabalhos, né? É, Ai, ai. Aí eu lembro quando eu tava fazendo os meus exercícios de estátuas, aí eu passava horas fazendo. Aí o meu amigo, não, é pra você passar meia hora só. Você passar muito tempo, você começa a lamber o desenho. Eu disse, é verdade. Você tem um ponto. Deixa eu conseguir pegar o formato principal do rosto? Mais ou menos. Aí vocês ficam vendo assim, meu Deus, socorro. Como é que eu que vou fazer isso? É, meu amigo, quem disse que a vida é fácil?
Ô Mari, Ai, mas também. Hã? tu sabe dizer, tipo, algum exercício para soltar o traço na mesa? Tipo, quem já tiver. Aí, tipo, para não ficar desenhando só pelo pulso, pelo soltar o ombro e o cotovelo. Hum, muito fazer linhas, né? Tipo, fazer linha de um lado a outro, porque você tem que mover a mão toda, né? E fazer tanto linhas horizontais, perpendiculares e coisas do gênero. Se você ficar muito só desenhando com um zoom, você não vai conseguir trabalhar bem, né? Principalmente porque assim, quando a gente vai pra. A gente tava trabalhando no ateliê, a gente fazia o quê? A gente não fazia alongamento, mas aí eu peço para vocês fazerem exercícios no sketchbook, esse tipo de coisa. Aí esses exercícios de sketchbook, eles ajudam muito, gente. Vocês a ficarem com a mãozinha mais soltinha, pra vocês darem conta das coisas. Porque senão. Opa! Acho que eu puxei um tom avermelhado aqui. Porque senão vocês ficam muito dependentes só do seu pulso para resolver tudo. Esse narizinho dela aqui, ó, é o meu calcanhar de Aquiles. A pobre. Esse lado do Uma rosto dela dificuldade, também é mais escuro também. uma Oi. dificuldade do digital que eu vejo muito é que, por exemplo, no primeiro traço, quando você faz o sketch, fica até legal. Só que quando você vai realmente para tipo, encorpar o desenho, tirar todas as outras linhas, eu sinto que acaba que o desenho fica mais feio do que quando tava só o esboço, como se o É esboço muito fosse. isso, velho. É. Nossa, me dá uma agonia tão grande, eu fico tão triste, porque, tipo, como é que o esboço tava tão bom e o Porque final fica assim tão ruim? o esboço estava mais solto e aí faltou peso de linha. Porque provavelmente você está colocando aqueles estabilizador no talo e não é para fazer isso. Não é para colocar estabilização no talo. E na verdade, estabilização só atrapalha, principalmente no começo, quando você está aprendendo a desenhar. O ideal mesmo é que você trabalhe sem estabilização no começo e você só passe para usar estabilização depois. Velho, mais uns 10% de estabilização. É massa. Não, 0% de estabilização. Meu Zero. Porque Deus. vocês não sabem desenhar ainda, pô. Pra que vocês não estão usando estabilização? É porque eu sinto que a mesa me sabota, velho. Eu traço uma linha reta e sai um S na tela. Então, provavelmente a sua mesa está descalibrada. Tem isso também. Tentando modelar aqui a boquinha dela, sofrendo, apanhando o processo. Mari, uma Oi. dificuldade que eu tenho nessa parte de modelar é, tipo, definir as partes mais duras. Porque às vezes assim, que o meu desenho fica muito fofo. Muito fofo. Tipo, é Brush, muito embaçado, sei lá. tá faltando contraste também. Tem disso também. Está faltando principalmente contraste, porque o que é uma área dura e uma área mais fluffy? Não é a diferença entre uma zona clara e uma zona escura? Eu não tô acertando só essa narina dela aqui, essa safada. Esse narizinho aqui, ó, com essa projeçãozinha pra frente. Aí fica para tá parecendo Michael Jackson aqui. É porque eu acho que aí o negócio é porque embaixo tá mais escurinho e em cima mais clarinho, né? Aí dá essa Isso. impressãozinha. Aí a pessoa se aborrece e começa a jogar uns tons mais escuros. Ó, É verdade, ó. Mandou. aqui outra coisa aqui, ó. Essa maçãzinha aqui. Agora você não pode deixar, como o próprio Cadu tava falando, não pode deixar muito fluff, senão você perde o contorno do rosto. Por que eu deixei o esboço na outra camada? Pra eu não perder. Ó, aqui ó, tá um pouco diferente o formato do rosto dela.
Ó. A sobrancelha eu acertei um pouco. É mais o olho precisa de um pouco mais de definição e esse nariz dela. A boca também precisa abrir um pouquinho mais aqui. Agora, olha essa curvinha aqui, ó. Essa zona escura que tem aqui e uma zona clara aqui. Isso é difícil de fazer, viu? Ainda tem uma mini sombrinha aqui embaixo. Aqui, ó. Tem uma mini sombrinha. Um negócio assim que me pega muito no desenho geral, digital e no papel, é a questão da distorção do rosto, da perspectiva, né? Por exemplo, Isso. é Ó. ela tá em 3/4, né? Eu acho o rosto dela. Isso. Daí o olho esquerdo dela fica menor, mais pra trás, não sei dizer. E a boca Isso. também, olha. E isso eu acabo errando bastante, velho. Sim, E com aí, dicas? certeza. O que que eu expliquei no começo da... O que que eu expliquei no começo? Eu expliquei que a gente precisa fazer um esboçozinho, um estudo de estrutura para poder acertar, porque senão a gente não vai conseguir acertar. Por que que eu fiz um esboçozinho primeiro? Para tentar acertar essa estrutura do nariz. Estou conseguindo? Não. Aí a gente vai mastigando o desenho até acertar. Aí, mas Mari, se a gente não tem tanto tempo assim na sala, então não é um exercício que eu espero que vocês terminem imediatamente. Ou rápido. Agora está quase, quase. Aqui ainda tá muito escuro, tá muito reto aqui, ó. Aqui ela tem uma zonazinha mais clara pra cá. Vem pra cá, assim. A essa altura eu já teria jogado tudo pro alto e dito, não, querida, não vou desenhar você mais, provavelmente. Ah, mas aí como é que você vai aprender se você desistir? Eu acho que o que mais eu concordo, sim. É certo assistir, não, mas casos assim específicos, como o Sila falou, dessa perspectiva especificamente, principalmente, eu acho que as bochechas é o que mais me dá agonia. Chega na bochecha, na parte do nariz pra mim de frente já é uma coisa muito estranha. Quando ele vai virando em perspectiva, pra mim se torna mil vezes mais difícil. Como é que pode uma coisa dessa? É verdade, viu? Mas eu acho que faz parte do processo, sabe? Se a gente não tentar fazer, a gente também nunca vai aprender, sabe? E aí, tipo, eu vou ficar sem fazer o negócio só porque o negócio é difícil? Não. Uma hora eu vou acertar. E o nariz tá dando certo. Aos pouquinhos vai. Tá vindo, viu? Tá vindo. Realmente veio aí. Bicho, eu escolhi essa foto, eu achei que ela tava tranquila. Quem viu? Me iludiu. Ela me iludiu. Essa curva aqui ainda tá um pouco muito acentuada, né? Um pouco mais suave. Aí isso aqui é um pouco mais fechado. Aí a foto que a gente tem que levar é qualquer uma. Qualquer um que vocês olhem assim, meu Deus, eu não vou morrer fazendo isso. E que tenha o topo da cabeça, por favor. E tem que ser em preto e branco, é? Tem que ser em preto e branco, porque a gente não trabalha com cor aqui em desenho de observação. Ok. Imagine ter que fazer isso aqui colorido, pô. Isso é louco. É no segundo período, né, que tem essa matéria. De cor, sim. Cadu, como é fazer tag comigo? Desesperador. Que é isso, bicho? Era pra você falar É, não, é bem. muito bom. É muito bom. Foi minha- Bem natural, graças a Deus, a resposta É porque dele. é muita coisa, mas foi minha disciplina favorita do segundo período, praticamente. É Vixe. muito gostoso. Eu gosto muito, principalmente das aulas teóricas sobre cor, me divertia muito.
Vocês botaram fé zero, não foi no Cadu? Como assim? Fé zero de que ele tava falando a verdade, né? Não pareceu tão convincente. A primeira parte me convenceu, a segunda parte eu achei, assim, livre e espontânea pressão. É isso. Eu não gosto, tipo assim, não gostava de pintar com lápis de cor. Eu não gostava. Eu preferia o digital. Eu acho que o lápis de cor vai pegar um pouco. Foi até a gente tava até falando semana retrasada sobre isso. Sobre encontrar um lápis de cor bom que entrega um resultado legal. Com preço Porque pra mim é mais muito Isso, velho. acessível. demorada, é muito. Tem que ficar medindo muito a pressão da mão. Nossa, já acabou pra mim. Porque realmente tipo, tem que construir camada. E com o pior lápis, mais difícil É. construir a camada é. Exatamente, velho. E lápis Comprei de duro, cor velho, é uma essas coisa que coisas. custa caro, viu? Não, mas aí tem uns lápis de cor que são mais baratinhos, que eles entregam um resultado ok. Que eu vivo de fazer testes. O Cadu sabe que eu saio comprando lápis só pra fazer teste. Que é justamente pra poder facilitar um pouco a vida de vocês depois. Ô, professora, no seu Instagram tem alguma aba de tipo de teste de materiais, coisas Não, assim? porque eu fico com preguiça de gravar. Eu sou um zero à Ah, esquerda pra gravar vídeo. por favor, professora, repensa aí essa ajudinha, por favor, porque realmente, tipo, às vezes eu tenho vontade de comprar um material, mas eu nunca vi ninguém testando. Aí dá aquele, será que é bom, será que não é? Mari, você é famosa e blogueira, rapaz. Você não tem nenhum press kit de lápis de cor na sua casa pra dar pra gente? Não, porque eu não recebi de nenhuma marca, porque como é que eu ia ter pra dar pros outros se eu não recebi de nenhuma marca? Você que é O não foi muito sincero. O não, É óbvio, se eu tivesse, não tinha problema não, dividir não. Eu levo os meus materiais pra vocês testarem. É tudo os outros materiais da Mari. E Pegava fazer a atividade toda em sala, aí não precisava comprar. hoje um vídeo rapidão pra gente mostrando. Você tem um estúdio, professora, tipo, onde você produz, alguma mesinha? Já tive. Hoje em dia eu faço tudo em casa. Tem o até, quê? tipo, alguma salinha que você guarda os materiais. Eu acho muito interessante ver essas coisas, tipo, locais que os artistas trabalham e tal. Tem gente que gosta de, tipo, organizar um lugar pra poder ter mais inspiração. Eu tenho meu escritório, né? Que é onde eu organizo as coisas aqui, sendo que, tipo, não é essas Coca-Cola toda, não. O estúdio, quando a gente tinha um estúdio físico, aí ele era massa. Mas aí, tipo, veio a pandemia, veio todas os problemas, né? De tipo, como é que você vai manter um lugar físico se as pessoas não estão indo para lugares físicos? Aí foi um problema, né? E aí a gente acabou fechando o estúdio da gente. Paia. Faz parte. Não fui eu que decidi ter uma pandemia global, né? De problemas de saúde e essas coisas todas. Aí faz parte. Essa mulher tá a cara da Lana Del Rey, velho. Tá pobre. Na cadeia hoje. Hã? Da cadeia, Mabel. Não parece, não, ela. Não, Véi, o tá a desenho cara da da Mari Lana, tá bicho. bonito, mas a Lana, você viu a Lana aí, eu não sei onde. Não. Oxe, a Lana Eu não tô 2020 Da achando. cabeça dele já. É coisa de fandom já. Eu não achei parecido com a Lana. Tá parecido com o desenho, mas não com a, tipo, com a Ah, foto, parece. mas não com a Lana. Vocês sabem aquela Caia. Caia. Como é Scaudelário? Sei lá, uma atriz lá. Oxe, Eu sei vi a não. Parece mulher a Bela do Crepúsculo, o Antônio falou, pensando. Um Se pouco ela a tivesse um olho expressão. preto. Bicho, tá a cara da Lana Del Rey esse negócio, juro. é a 2012. Bela do Crepúsculo, tá quase igual. Qualquer branca padrão. Quase isso. Isso porque isso aqui tava na minha pasta de fácil, viu? Depois eu vou tirar isso aqui da pasta de fácil. Pessoa. Esse é o fácil, imagina a parte dos difíceis, meu Deus. Os difíceis são os bagulho que eu passei realmente muito tempo pra fazer. Aí, isso aqui eu vou jogar na pasta de difícil. Se bem que esse nariz Mari, Já aqui é um tentou fazer uma pele de idoso? Não, Eita, é não quero. difícil. Ei, terrível, né, não, velho? Ô Mari, você tem pasta de estudo de cópia?
Eu tenho. Mostra aí um só pra humilhar a gente. Deixa eu Verdade, pegar queremos. outra estatuazinha. Assim, ó. Mas assim, já deu uma melhorada. O nariz dela já deu uma senhora Velho, o nariz tá melhorada. idêntico, bicho. Tá não, bicho. Tem umas zonas Só, escuras não, aqui. só falta a luzinha da pontinha do nariz, mas de resto Não, tá. essa zona escura aqui é maior. É verdade. É, você que é a especialista aqui, eu não sei de nada. O bicho também não precisa se deteriorar, né? Só porque eu disse é não. Calma. Aí aqui, eu marquei. A mente do universitário tá como? Tá só Coringa 2 aí, viu? É, então tá mal mesmo. Agora ficou É, um Joaquim pouquinho mais Phoenix esse precisou filme parecido. é de muito horrível, menos. tá? Hate a Lady Gaga por causa desse filme. Ah, tá. Deixa eu catar aqui e ver se eu acho, né? Meus outros exercícios. Porque eu atualmente não faço mais tanto exercício de cópia como eu fazia antes. Eu acho que eu devo ter. Eu tinha deixado isso na minha pasta de downloads. Deixa eu ver aqui. Note. Acho que eu joguei em outra pasta. Acho que eu postei um vídeo nas minhas redes sociais sobre um estudozinho de estátua. Deixa eu ver se esse aqui é o acelerado. Não sei se esse aqui é o na Shincha. Esse aqui é o que não tá acelerado. 50 minutos pra poder fazer. A gente tá vendo nada. Não, eu sei que não. É, tá. Ah, tá. Tudo bem. Opa! Quer dizer. Calma. Pô, aquela outra ideia, eu acho muito bonito. Muito, muito bonito. Desenhar essas esculturas, só que. Deixa eu me matar fazendo isso, Deus me livre. Não, na verdade isso aqui era. Eu queria ter comprado busto de gesso pra gente poder testar na aula, mas aí eu não tive grana. Pronto, isso aqui foi um estudinho de 50 minutos. Nossa, assim, parece até fácil. Diga aí, velho, que surra real, velho, pra aí. Esse aqui eu fiz com um brush mais texturizado, só depois é que eu fui amaciando, né? Eu acho também que o tamanho do brush tava menor, né? Eu acho que com um detalhamento mais fino ficou mais rápido. É porque também o vídeo tá acelerado, né? Mas pelo menos Sim. pra mim começou a aparecer muito cedo já. O desenho também ficou porque parecido muito rápido. essa estátua tem um contraste muito mais forte. Tem tanto contraste que tem luz na sombra, tem muita luz na sombra, sombra na luz. Tipo, nas partes perto da oclusão. É reflexo, na verdade. Porque como ela é toda Isso. clara, né? A luz bate no gesso e volta. $50 minutos de. É isso. Não vou renderizar mais do que isso. Se eu for renderizar mais, adeus. Se eu fosse. Aí ainda ficou diferente, né? Que eu botei ela com a testa um pouco mais pra cima do que realmente tava. Esse aqui, ó. Já ficou um pouco mais próximo agora. Velho, ficou massa. Mas, como vocês viram, é um negócio que demora para você modelar. E aí o que acontece? Ter uma basezinha de uma estrutura ajuda a gente a ter uma noção de mais ou menos para onde vai cada coisa. Ó, a pontinha do nariz aqui na estrutura tá aparecendo certinha. Na sombra que ficou difícil. Essas zonazinhas mais escuras do olho, tá vendo? Que elas estão relacionadas à parte do globo ocular. Então, meio que aquele sombreado de esfera que a gente aprendeu logo no começo, a gente vai usar aqui.
Lembra quando eu tava falando que você escurecer o contexto por volta do objeto ajuda você a destacar a ponta dele? É mais ou menos a estratégia pro nariz, ó. A sombra vai por fora e fica claro por dentro. Então é aquela mesma estratégia que a gente usa quando a gente tem um sólido que é triangular e ele é claro e a gente precisa escurecer o contexto, ou seja, o fundo, para que ele saque, ele pareça que está na frente. Uhum. É a mesma vibezinha do lábio dela, né? Que você Sim, sombria embaixo pra dar a ilusão isso. do lábio. É basicamente isso. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa que. É porque os meus outros vídeos são tudo de coisa de anime. Aí é acelerado, mas sou Pois eu coloca aí mais. desenhando coisinhas de anime. Peraí. Esses vídeos tudo tem nas minhas redes sociais, gente. Eu amei esse desenho. Ela ficou muito vampiresca. Essa pose assim meio de cima pra baixo é bem coisa de vampiro. Você Ah, assistia aquele anime do Rudeus? qual deles? O Murcho, peraí, viu? Nomezinho difícil. Aí, aí que o Media Player que ele desistiu de mim. Mushoku Tensei. Mushoku Tensei não, assisti não. É massa. Deixa eu ver, esse aqui é o que tem 3 minutos e um pouquinho. Deixa eu ver os outros. Acho que esse aqui é um grande. Vai abrir na outra tela? É que eu tenho 2 monitores, gente, por isso que às vezes vocês não veem as coisas que eu tô fazendo. Na verdade é porque o meu Media Player ele está travando. Esse aqui. Esse aqui tem 2 horas e meia. Esse aqui é o meu vídeo na íntegra. Esse aqui tem 46 minutos e também é na íntegra. Opa, não tem que abrir ele. Aí tem uns vídeos que eles estão já no formatinho como se fosse para celular, que é para poder postar nos TikTok da vida. Aí aqui é basicamente eu dando volumetria a coisas de Animo, sendo que usando modelagem de rosto como se fosse uma coisa mais realística. Aí eu vou tentando criar os volumes em lugares que não tem volume, mas eu dou essa sugestão de que tem volume. Aí esse desenho não é meu, esse desenho é de um amigo, que aí ele me emprestou para colorir. Mas faz tempinho que eu não posto no TikTok porque tá faltando tempo para poder editar os vídeos e postar. Aí o que é interessante é porque sem o contraste, todas essas areazinhas vão ficar parecendo flat. Essa parte de baixo da pálpebra, a curvinha da boca, a ideia do nariz, tudo isso vai aparecer na medida que a pessoa vai criando zonas de contraste entre uma parte e outra. Acho que é esse daqui. Vai que esses vídeos são tudo curtinho. Esse aqui ainda tem 3 minutos. Deixa eu ver outro aqui. Aqui sou eu pintando na íntegra ou se esse aqui é acelerado. Porque se eu fosse mostrar os vídeos normal, eu levo 3 horas pra pintar um negócio. Assim eu vou ficar aqui 3 horas. Ó, esse aqui tem 1 hora só. Acho que esse aqui sou eu arte finalizando só. Yep. Não, tem a parte de colorização também. Cadê? Ué. Aqui eu faço overlayzinha também. Vrum, 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 vrum. Isso é pintura de umas 2 horas, eu acho.
muito gradiente para poder fazer os efeitos. Testando em preto e branco. Quando vocês verem que o desenho fica preto e branco, é porque eu tô vendo se o contraste tá bom. Esse brushzinho ovalado é meu xodózinho. Aí os vídeos são tudo sem música, porque como eu vou postar na rede social, a rede social eu escolho a música. Eu só deixo o som quando sou eu que tô narrando ou quando eu tô explicando alguma coisa. Aí, mas Mari, onde colocar? Aí, esse é um dos exemplos onde eu jogo o desenho em preto e branco e eu continuo pintando ele para poder dar mais contraste. Mas eu não faço isso sempre, não. O Cadu aí doido. Mas Mari, você tinha dito que não fazia isso. Eu faço de vez em quando só. Sou eu colorindo a line art. Yep, e é isso. Aí o restante das outras coisas eu pintei separado. Deixa eu pegar esse aqui pra mostrar. 2024. Pronto, foi esse desenho aqui que vocês viram. Aí ele é todo texturizadozinho. Massa, velho. Quem é essa daí? É de Rasmin Hotel. É o Angel. Aí preto e branco, tá vendo ó, o contraste? Uhum. Ó o nariz. As massas escuras. Ó aqui, ó, a diferença entre uma zona e outra, para poder dar a sugestão do plano do nariz. Aí sem essas coisas, minha gente, Aí é diga. tu. Essa textura, tipo, é um grano. Esse ruído em cima tu coloca depois, não foi? Tipo. Sim, sim. Isso aqui é isso aqui. Sem o ruído fica assim. Ah, tô ligado. Isso aqui é uma camada que eu faço. Eu copio o desenho, salvo ele, né? E aí eu pego o desenho depois de salvo e eu aplico o ruído, que é esse efeitozinho. Fica assim. E aí eu dou um desfoque gaussiano nele de leve e depois eu boto ele em soft light. Aí ele se mistura e fica como se fosse uma texturinha. E aí essas outras coisas aqui, esse aqui é um brush que eu tenho, que faz esses pontinhos, né? Aí eu coloco em alguns cantos estratégicos para poder dar efeito. Aqui. Tá vendo? Para poder criar textura. Aqui também. Mari, qual o tamanho desse canvas? É gigante. Aí, deixa eu ver. Os brilhinhos, brilhinho. Isso aqui é tudo que tá na frente. Como o desenho é pra mim, as layers, nenhuma delas tem nome. Quando eu faço pros outros, aí tudo tem nome. Aqui, ó. Isso aqui é a linha colorida. Sem a linha colorida, como fica. Colorir a linha dá toda uma diferença pro negócio. Aí. Essa é a line art base. Esse é o ruído. Ver. Ah, eu também faço outra coisa, né? Que é, eu copio a line art. Tá vendo que tem uma line art rosa? E aí tem uma line art azul. Aí isso aqui, ó. Aí dá um efeito de glitch, né? Dá esse efeito de erro de registro. Ó. Se eu deixar sem o efeito de camada, dói o olho. Aí eu boto em overlay, que aí fica mais tranquilinho. Aí fica bem suave. Deixa eu ver. Control Tab. Esse aqui também tem esse efeitozinho aqui, ó. Tem o ruído e tem a textura, tá vendo? É um cacuete que eu gosto de colocar nos meus desenhos. Assim o desenho não fica liso.
Porque eu não gosto muito de desenho liso, liso. Deixa eu ver. Tem algum outro desenho que tem um contraste bacana. Um desenho que eu apanhei horrores pra fazer foi o da Frieren com luz azul. Não, esse não. Esse aqui é só um rascunho. Esse aqui é fofinho. Acho que tá na pasta de clientes, porque foi uma collab. Aqui. Deusinha, as medalhas, medalha, vezinha, base, Deusinha, Tomoyo, collab, Frieren collab, acho que é esse aqui. Não, essa é a versão que deu errado. Eu tentando acertar a luz aqui, deu tudo errado. Aí tem a tentativa 2. Que é esse aqui. Pronto, nesse aqui deu certo. Olha essa iluminação, velho, atmosférica. O desenho também não é meu, eu só colori. Aí, minha gente. Olha como os tons de cinza aqui são muito clarinhos. Ele tá quase todo em tom de cinza claro, exceto os olhos. E essas faixas mais escuras. Aí dá um trabalho absurdo por pintar com os tons de cinza muito clarinhos assim. Ó. Agora também, percebam que eu dou volumetria para o nariz, destaco outra área, dou volumetria para essa parte da pálpebra. Mesmo que o desenho da pessoa não tenha, eu coloco. Deixa eu ver. Eu fiz muita collab esse ano. Aqui. Esse aqui com cores quentes e cores frias. Também tem texturinha. Também tem um destaque pro nariz. Tem uns com as iluminações mais diferenciadas. Esse aqui tem uma iluminação diferenciada. O bichinho chega a estar pesado. O computador tá sofrendo agora. Pra poder... Eu abrindo desenhos demais. Pronto. Esse aqui tá com um tipo de iluminação de topo, né? Que ilumina só a pontinha do nariz, um pouquinho da boca. Aí tem o erro de registro nas partículas, tá vendo? Enfim. Tem uns fiapos brilhantes, tá vendo? Também tem essas texturinhas? Tem, mas tá bem clarinho, ó. Ó o zoom. Deixa eu ver. Deusinha do bem. Acho que é esse aqui. Não, esse aqui é só a line art. Cadê o arquivo? Deusinha, base, Deusinha, Tomoyo, a vizinha. Isso aqui é tudo commission, essas daqui que eu tô mostrando no final. Aí tem umas coisas que, por exemplo, quem é da pintura digital faz muito, que é um ajuste de curva no final, né? E quando você pega uma camada só para você colocar os efeitos finais do desenho, meio que tipo, ok, agora que eu concluí eu vou pintando meio que por cima mesmo. Aqui, ó. Dá pra perceber bem a volumetria do rosto. Ó. Ele é mais liso e ele com a volumetria dos lábios, da bochecha, do topo do nariz, essas coisas. Faz diferença no final das contas. E aí, para aprender essas coisas todas, começa tudo nos estudos de tons de cinza. Começa tudo nas estátuas e estudo de fotografia. Certo? O que é que vocês têm que me trazer na semana que vem? Papel vegetal, Queimar. foto preto e branco. Isso.
De preferência mais de uma cópia para a gente poder rabiscar em cima e fazer um estudo de estrutura. Eu acho A que... foto é do tamanho de uma sulfite mesmo ou não? Isso, do tamanho de uma sulfite. Nada de desenho pequeno. Oh my god. É, pra sofrer. Perguntas. Eu fiz a abertura do cabelo dela no lugar errado. Era mais pro topo da cabeça. Vamos lá, pergunta, gente. Sem dúvidas? Sim. Eita, que vocês estão muito bom, viu? Certo, então eu vou encerrar a gravação aqui. A gente foi 1h05.